Se você já viveu uma história em que percebeu tarde demais o valor de alguém, deixe seu comentário. Hoje, você vai conhecer uma história que poderia ter terminado em perda, mas que o destino tinha outros planos. Fique até o final para testemunhar um reencontro emocionante que vai te deixar arrepiado. O som da chuva batendo contra as janelas era a única coisa que preenchia o silêncio daquela noite fria. Sofia estava sentada no sofá, segurando uma xícara de chá já esquecida entre as mãos, olhando para a tela do celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas o brilho da tela refletindo o vazio que ela sentia. Do outro lado da cidade, Miguel apertava o volante com força, os pensamentos turvos, o peito apertado por um peso que ele não sabia nomear. Ele estava dirigindo sem destino, como se fugisse de algo que já estava dentro dele há muito tempo. Eles haviam crescido juntos. Foram melhores amigos na infância, cúmplices na adolescência, inseparáveis na juventude. Todos ao redor diziam que eles tinham sido feitos um para o outro, mas eles sempre riam dessas insinuações. Afinal, eles nunca haviam olhado um para o outro dessa forma, ou pelo menos era isso que se convenciam a acreditar. Sofia namorava um cara estável, previsível, que fazia tudo certo. Miguel, por outro lado, pulava de relacionamento em relacionamento, sempre buscando algo que ele próprio não entendia. Mas no fundo, cada um sabia que havia algo ali, algo que eles nunca tiveram coragem de nomear. A vida seguia seu curso. Miguel começou a trabalhar em outra cidade, Sofia ficou e montou seu próprio negócio. O tempo, as responsabilidades e as escolhas não ditas foram afastando-os, pouco a pouco, até se tornarem apenas memórias um do outro. Mas naquela noite, algo dentro de Miguel gritava para que ele parasse de fugir, para que ele encarasse de frente o que sempre temeu admitir. E Sofia, sentada ali, olhando para a tela do celular, sentia que uma parte dela estava se fechando para sempre. Até que o telefone tocou. Era Miguel. O coração de Sofia disparou. Sua mente lhe dizia para ignorar, que já era tarde demais. Mas seus dedos traíram sua razão e antes que percebesse, ela atendeu. Sofia. A voz de Miguel estava rouca, como se ele tivesse ensaiado aquela ligação 1000 vezes e ainda assim, não soubesse o que dizer. Eu preciso te ver. O silêncio do outro lado da linha durou apenas um segundo, mas para Miguel, pareceu uma eternidade. Miguel. A voz dela saiu hesitante, como se uma parte dela soubesse que aquela ligação mudaria tudo. Por quê? Ele respirou fundo. Ele sabia exatamente o porquê. Mas dizer isso em voz alta significava admitir algo que ele passou a vida toda tentando esconder. Porque eu acho que estou prestes a perder algo que nunca tive coragem de segurar. O coração de Sofia apertou. Ela olhou para a porta. Poderia simplesmente ignorar, desligar, seguir sua vida e esquecer que essa conversa aconteceu. Mas algo dentro dela sabia, se não fosse agora talvez nunca mais fosse. Estou indo. Ela pegou a chave, saiu às pressas e o destino finalmente começava a escrever a história que sempre esteve à espera. Antes de continuarmos essa história emocionante, quero saber de você, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? E como está o clima aí agora? Aqui onde estamos, a história já começou a esquentar, mas será que na sua cidade está frio? Escreve nos comentários para eu saber. Agora, bora continuar porque essa história ainda tem muitas emoções pela frente. Sofia dirigia pelas ruas molhadas, os faróis refletindo no asfalto encharcado. Seu coração batia descompassado, e sua mente fervilhava com perguntas que ela não sabia responder. Por que Miguel havia ligado justo agora? Depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio? E acima de tudo, por que ela atendeu? Ela se lembrava da última vez que o viu. Foi há quase 2 anos, em um café onde se encontravam de vez em quando. A conversa parecia igual a tantas outras, risadas, piadas internas, lembranças da infância e provocações amigáveis. Mas por baixo das palavras, havia algo diferente naquele dia. Uma tensão não dita. Um adeus escondido em olhares longos demais. Miguel falava sobre uma proposta de trabalho em outro país, e Sofia fingia que aquilo não importava. Ele perguntou sobre o noivado dela, e ela apenas sorriu, desviando o olhar. Nenhum dos dois disse o que realmente queria dizer. No fim, se despediram com um abraço que durou mais do que deveria e uma promessa vazia. A gente se vê por aí. Mas não se viram mais. Agora ali estava ela, acelerando pelas ruas escuras, indo ao encontro de um passado inacabado. Quando chegou ao local combinado, viu Miguel encostado no carro, as mãos nos bolsos, os olhos perdidos na noite. Ele parecia diferente. Mais magro, talvez mais cansado. Mas o olhar,
Aquele olhar de sempre, aquele que carregava segredos e sentimentos que ele nunca teve coragem de verbalizar. Sofia desceu do carro lentamente, sem saber como começar. Miguel a observou por um instante antes de soltar um pequeno sorriso. Você veio. Ela cruzou os braços, tentando parecer indiferente, mas a verdade era que sua garganta estava seca, e suas mãos tremiam levemente. Você me ligou, não foi? Miguel desviou o olhar por um segundo, como se procurasse coragem em algum ponto distante da cidade. Eu sei que devia ter feito isso antes. Mas ele passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Eu precisei de tempo para entender. Sofia franziu a testa. Entender o quê, Miguel? Ele finalmente olhou para ela, e pela primeira vez, não havia brincadeiras, ironia ou fuga em seus olhos. Havia apenas verdade. Que eu sempre amei você. O coração de Sofia parou por um segundo. O silêncio se estendeu entre eles, apenas o som distante da cidade preenchendo o espaço. Sofia sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva, surpresa e algo que ela não queria admitir. Você sempre me amou. Sua voz era baixa, quase um sussurro. E só agora você me diz isso. Depois de anos, depois que eu segui minha vida? Miguel deu um passo à frente, mas ela recuou instintivamente. Sofia, eu fui um covarde. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de admitir, nem para mim mesmo. Eu fugia disso, me distraía, me enganava, até que um dia percebi que todas as minhas fugas me levavam de volta a você. Ela riu sem humor, sentindo os olhos arderem. E agora você espera que eu faça o que com essa informação, Miguel? Ele respirou fundo, os olhos brilhando de emoção contida. Eu não sei, mas eu precisava dizer, porque se eu não dissesse, eu iria me arrepender pelo resto da vida. Sofia desviou o olhar, sentindo o peso daquelas palavras. Parte dela queria gritar, bater nele, perguntar por que ele não disse isso antes, por que deixou que ela seguisse sua vida sem saber. Mas outra parte, aquela parte que sempre esteve lá, silenciosa e escondida, queria correr para os braços dele e fingir que o tempo não tinha passado. Mas o tempo havia passado. Eu vou casar, Miguel. Ela disse, mais para lembrar a si mesma do que para ele. O rosto dele se contraiu por um breve segundo, mas logo ele assentiu. Eu sei, e se isso te faz feliz, então eu vou aceitar. Mas eu precisava que você soubesse. Sofia mordeu o lábio, sentindo uma lágrima escorrer sem que ela pudesse impedir. Ela sabia que naquele momento tinha duas escolhas: seguir em frente sem olhar para trás ou admitir que talvez seu coração estivesse tentando lhe dizer algo que sua mente se recusava a ouvir. Mas antes que pudesse decidir, o telefone dela tocou. Era seu noivo. Ela olhou para a tela, depois para Miguel. O que ela faria agora mudaria tudo. E agora? O que Sofia deve fazer? Será que o tempo realmente separou esses dois corações ou ainda há algo entre eles? O telefone vibrava nas mãos de Sofia, o nome do noivo brilhando na tela como um lembrete inescapável da vida que ela havia escolhido. Seu coração estava em guerra. De um lado, a estabilidade, o caminho seguro, o homem que nunca fez duvidar do futuro. Do outro, Miguel, seu melhor amigo, sua história inacabada, e se nunca resolvido. Ela respirou fundo antes de deslizar o dedo na tela e atender. Oi, amor, a voz do noivo soou calorosa, familiar, mas distante, como se pertencesse a outra realidade. Está tudo bem? Você saiu de casa tão rápido. Sofia olhou para Miguel, que observava a cena em silêncio, cada músculo do seu corpo tenso. Ele parecia prender a respiração, esperando a resposta dela. Sim, está tudo bem, ela respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. E onde você está? Ela hesitou. O que poderia dizer? Que estava no meio da noite, embaixo da chuva, de frente para um homem que acabará de confessar o que ela sempre quis ouvir, mas tarde demais. Precisava dar uma volta, pensar um pouco. O noivo ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Quer que eu vá te buscar? Sofia fechou os olhos. Era um convite para voltar ao caminho seguro. O caminho sem surpresas, sem incertezas, sem o risco de um coração partido. Mas também sem Miguel. Ela olhou para ele mais uma vez. Ele não dizia nada, não pedia nada. Apenas esperava. Porque, no fundo, ele sabia que essa escolha não era dele. Sempre foi dela. Não precisa, ela finalmente disse. Eu te vejo amanhã. Tem certeza? Sim. Eu só preciso de um tempo. Após alguns segundos, ele apenas suspirou e disse: tudo bem, eu te amo. A culpa apertou seu peito. Eu também. Ela desligou antes que sua voz tremesse,
antes que qualquer hesitação transparecesse. Mas Miguel já tinha visto tudo. Você vai mesmo se casar com ele? Ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Sofia o encarou, sentindo o peso da pergunta. E se eu disser que sim? Miguel passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, como se estivesse tentando se controlar. E então eu vou embora. E nunca mais volto. O impacto daquela declaração foi como um soco no estômago. Nunca mais. Era isso que estava em jogo. Era agora ou nunca. Sofia sentiu uma onda de pânico tomar conta dela. O medo de tomar a decisão errada. O medo de se arrepender pelo resto da vida. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Miguel deu um passo à frente. Mas se houver uma parte sua que ainda se pergunta, e se então diga agora. Porque depois desta noite, eu não vou mais esperar. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que ela podia dizer? Que o amava. Que sempre o amou, mas que era tarde demais. Ou que não podia simplesmente jogar sua vida no ar por um sentimento que ela mesma negou por anos. Os olhos de Miguel estavam cravados nos dela, implorando por uma resposta. Mas Sofia apenas recuou um passo. E Miguel entendeu tudo. A dor em seu olhar foi como uma lâmina cortando o ar. Ele a sentiu lentamente, forçando um sorriso amargo. E entendi. Ele virou-se, caminhando até seu carro. Sofia sentiu o desespero crescer dentro dela. Ela queria correr, queria segurá-lo, queria pedir para ele ficar, mas não fez nada. E então ele foi embora. A chuva caiu mais forte, como se o céu compartilhasse da dor dela. E Sofia ficou ali sozinha, sem saber se acabará de tomar a decisão certa, ou de cometer o maior erro da sua vida. Agora eu quero saber, o que você faria no lugar de Sofia? Você acha que ela deveria seguir em frente com sua vida segura ou arriscar tudo por Miguel? Comenta aqui embaixo, porque eu estou curioso para ver o que vocês acham. E agora? Será que esse foi realmente o fim? Ou será que o destino ainda tem algo reservado para eles? Os dias que seguiram foram uma névoa. Sofia voltou para casa naquela noite sentindo-se estranhamente vazia, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado sem que ela tivesse tempo de reagir. O noivo percebeu sua inquietação, mas não insistiu. Ele sempre foi paciente, compreensivo. O tipo de homem que esperava respostas ao invés de exigi-las. O casamento aconteceu algumas semanas depois, sem grandes surpresas. Tudo saiu como planejado. A cerimônia impecável, o vestido perfeito, os convidados emocionados. A aliança em seu dedo parecia um símbolo de estabilidade, de segurança. Mas algo dentro dela estava fora do lugar. Miguel desapareceu. Ele manteve sua promessa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada que sugerisse que ele ainda existia em algum lugar do mundo. E isso doía mais do que Sofia estava disposta a admitir. O tempo passou, e aos poucos ela aprendeu a silenciar aquela voz interna que a fazia se perguntar como teria sido se tivesse feito uma escolha diferente. A rotina veio, os anos se desenrolaram como páginas previsíveis de um livro já lido. Mas mesmo nas noites mais calmas, quando estava deitada ao lado do marido, Sofia às vezes se pegava olhando para o teto e se perguntando onde Miguel estaria. O que estaria fazendo? Se teria encontrado alguém. Se ainda pensava nela. Foi em uma tarde comum, muitos anos depois, que a vida decidiu mexer novamente com as certezas dela. Estava caminhando pelo centro da cidade quando viu um cartaz em uma livraria anunciando uma sessão de autógrafos. Um nome conhecido estava impresso em letras grandes. Miguel Duarte. Sofia parou instantaneamente, sentindo um frio na espinha. O tempo pareceu se dissolver por um instante, e tudo ao seu redor ficou em silêncio. Seu coração começou a bater forte. Seu corpo reagia antes mesmo que sua mente processasse o que aquilo significava. Ele estava de volta. A tentação de entrar na livraria e vê-lo, depois de tanto tempo, era esmagadora. Mas junto com isso veio o medo. Como seria encará-lo depois de todos esses anos? O que ele diria? Será que ainda existia algo entre eles, ou o tempo já havia apagado tudo? Sofia respirou fundo e seguiu em frente, tentando ignorar o turbilhão dentro dela. Mas seus pés pareciam ter vontade própria. Minutos depois, sem nem saber como, já estava dentro da livraria, escondida entre as prateleiras, observando a fila de leitores esperando para conhecer o autor. Então ela ouviu. Miguel estava sentado à mesa de autógrafos, sorrindo para cada pessoa que se aproximava. Ele parecia diferente, mais maduro, mas ainda tinha aquele brilho nos olhos. O tempo foi gentil com ele. Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela podia simplesmente ir embora, fingir que nunca o viu, mas algo dentro dela a impedia de dar as costas.
Antes que pudesse se convencer do contrário, estava caminhando em direção à mesa. Quando chegou perto, Miguel estava assinando um livro, sem notar sua presença. Para quem devo autografar? Ele perguntou sem erguer os olhos. Sofia engoliu em seco antes de responder. Para Sofia. O nome fez com que a caneta dele parasse no papel lentamente. Ele levantou o olhar e seus olhos encontraram os dela. O tempo, de repente, não existia mais. O instante em que os olhos de Miguel encontraram os de Sofia foi como uma rachadura no tempo. O murmúrio da livraria pareceu desaparecer, os rostos ao redor se tornaram borrões indistintos. Apenas eles dois existiam ali, presos em uma fenda onde o passado e o presente se confundiam. Miguel não disfarçou o impacto que sentiu ao vê-la. Seus dedos ainda seguravam a caneta, imóveis sobre a página, enquanto seu olhar buscava no rosto de Sofia respostas que ele não sabia se queria ouvir. Havia surpresa em seus olhos, mas também algo mais profundo, algo que o tempo não havia conseguido apagar. Sofia tentou falar, mas sua garganta estava seca. Ela não sabia como começar, o que dizer, se deveria sorrir ou manter a seriedade. Seu coração batia rápido demais, como se o corpo tivesse se antecipado ao que ela ainda não tinha coragem de admitir. Depois de um segundo que pareceu uma eternidade, Miguel pigarreou, quebrando o silêncio. Sofia, sua voz saiu rouca, carregada de memórias não ditas. Ela abriu um pequeno sorriso hesitante, sem saber se era certo demonstrar qualquer emoção. Oi, Miguel. Ele piscou algumas vezes, como se ainda processasse o fato de que ela realmente estava ali. Eu. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Uau! Quanto tempo! Sofia assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e nostalgia. Sim, muito tempo. Miguel abaixou os olhos para o livro que estava prestes a autografar, ainda aberto sobre a mesa. O título estampado na capa fez Sofia prender a respiração. E se tivesse sido diferente? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O significado daquelas palavras era impossível de ignorar. Seria uma coincidência? Ou Miguel ainda carregava aquele momento dentro dele? Ele pareceu perceber o olhar dela sobre o livro e soltou uma risada breve, sem humor. A vida tem um senso de ironia, não é? Sofia não respondeu. Seu peito estava pesado, um redemoinho de emoções que ela não sabia como processar. Miguel pegou a caneta novamente, mas sua mão estava trêmula. Ele hesitou antes de escrever, como se cada palavra que colocasse ali fosse um pedaço da história dele sendo finalmente colocado no papel. Quando terminou, fechou o livro e o entregou a ela. Aqui está. Espero que goste da leitura. A voz dele soou formal, mas o olhar dizia outra coisa. Algo que Sofia reconhecia muito bem. Ela pegou o livro, sentindo a ponta dos dedos dele roçar levemente os seus. Foi um toque breve, quase inexistente, mas que carregava um peso imenso. Obrigada. Miguel abriu a boca como se quisesse dizer algo mais, mas então um funcionário da livraria se aproximou, avisando que ainda havia uma longa fila de leitores esperando. Sofia entendeu o recado. Era hora de ir. Com o coração disparado, ela deu um último olhar para Miguel antes de se afastar. Enquanto caminhava para fora da livraria, apertou o livro contra o peito, sem coragem de abrir e ver o que ele havia escrito. Quando finalmente saiu para a rua e sentiu o ar fresco da noite, olhou para a capa mais uma vez. O título parecia brilhar sob a luz dos postes. Então, com os dedos trêmulos, abriu na primeira página e leu a dedicatória. Para Sofia. Algumas histórias nunca terminam. Algumas perguntas nunca deixam de existir. E algumas pessoas nunca deixam de importar. Seu coração apertou. Os anos haviam passado. As escolhas tinham sido feitas. Mas talvez, só talvez, ainda houvesse algo inacabado entre eles. Sofia fechou o livro com força, como se o simples ato de ler aquelas palavras tivesse despertado algo que ela lutou por anos para enterrar. Seus dedos apertavam a capa com força, enquanto sua mente girava em um turbilhão de sentimentos que ela não sabia nomear. O passado nunca havia ido embora. Ela olhou para o reflexo na vitrine da livraria e viu seu próprio rosto pálido, os olhos arregalados como se tivesse acabado de ver um fantasma. Mas Miguel não era um fantasma. Ele era real. Tão real quanto aquele livro em suas mãos. Sem perceber, ela havia parado na calçada, incapaz de seguir em frente. Seus pés pareciam presos ao chão, sua mente dividida entre a vontade de abrir a porta novamente e a necessidade de fugir dali o mais rápido possível. Mas fugir significaria repetir a história. O som da porta se abrindo atrás dela fez seu corpo se retesar. Ela não precisou se virar para saber quem era. Sofia.
A voz de Miguel era calma, mas carregava um peso que só os anos poderiam colocar sobre alguém. Ela fechou os olhos por um breve segundo antes de se virar. Lá estava ele, parado a poucos passos de distância, olhando para ela como se cada segundo perdido tivesse sido um erro que ele nunca conseguiu corrigir. Não achei que você fosse entrar, ele admitiu, um meio sorriso tocando seus lábios. Nem eu, Sofia respondeu, sua voz soando mais fraca do que pretendia. Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto familiar que ela conhecia bem demais. Então, você leu? Sofia olhou para o livro em suas mãos, sem saber como responder. E li o suficiente. Um silêncio carregado se instalou entre eles. As palavras estavam ali, sufocando o ar entre os dois, mas ninguém parecia disposto a ser o primeiro a soltá-las. Miguel deu um passo mais perto, e Sofia sentiu o cheiro dele, uma mistura de nostalgia e realidade que a desarmou completamente. Você está feliz, Sofia? A pergunta veio como uma lâmina afiada, cortando qualquer ilusão de que essa conversa seria superficial. Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Era uma pergunta simples, objetiva. E, no entanto, Sofia percebeu que não sabia a resposta. Miguel observou sua hesitação, e isso foi tudo que ele precisou para entender. Eu pensei que o tempo fosse apagar. Ele continuou, a voz um pouco mais baixa. Mas eu estava errado. Sofia desviou o olhar, sentindo o coração pulsar contra as costelas. Miguel. Ele se aproximou mais um pouco, e por um segundo, tudo pareceu voltar ao passado. Eu nunca esqueci, ele disse, com uma intensidade que fez seu peito apertar. Nunca deixei de me perguntar como teria sido se você tivesse dito outra coisa naquela noite. Sofia fechou os olhos por um breve instante. Ela também se perguntava, todos os dias. Mas algumas perguntas nunca tinham respostas fáceis. Quando abriu os olhos, Miguel ainda estava ali, esperando. Eu tenho uma vida agora, ela sussurrou. Que você é feliz nela. Miguel rebateu sem hesitar. O silêncio foi sua única resposta. E esse silêncio dizia mais do que qualquer palavra. E vamos fazer uma brincadeira secreta. Quero ver quem realmente está acompanhando a história. Escreva nos comentários a palavra livro, mas só quem está prestando atenção vai entender o significado. Se você comentar, eu vou deixar um coração no seu comentário para mostrar que vi. O silêncio pairava pesado entre eles, um espaço invisível preenchido por todas as palavras que nunca foram ditas. Sofia sentia o peito apertado, como se algo dentro dela estivesse prestes a se romper. Miguel não desviava o olhar, esperando uma resposta que talvez ela não tivesse coragem de dar. A pergunta ainda ecoava em sua mente. Você é feliz? Ela poderia simplesmente dizer sim, e seguir em frente. Poderia fingir que essa conversa nunca aconteceu, que o livro nunca foi escrito, que o passado não importava mais. Mas não era tão simples assim. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Você não precisa me responder. Acho que já sei a resposta. Sofia sentiu o estômago afundar. Ele estava certo. O que ela poderia dizer? Que nos primeiros anos de casamento tentou se convencer de que era feliz. Que repetia para si mesma que tinha feito a escolha certa. Que mesmo tendo tudo que alguém poderia desejar, um marido fiel, uma casa bonita, uma vida estável, havia noites em que ficava deitada, encarando o teto, sentindo um vazio inexplicável. Ela fechou os olhos por um instante, tentando acalmar o coração acelerado. Mas quando os abriu, Miguel ainda estava ali, esperando. E por que você escreveu esse livro? Ela finalmente perguntou a voz baixa, mas carregada de emoção. Miguel desviou o olhar por um momento antes de responder. Porque eu precisava colocar tudo para fora. Porque essa história nunca saiu de mim, Sofia. Porque de alguma forma eu ainda estava preso naquela noite, naquela escolha, naquele momento em que você deu um passo para trás em vez de um para frente. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E agora? Ela perguntou, sem nem saber o que queria dizer com isso. Miguel soltou uma risada amarga. E agora? Agora eu finalmente vejo você de novo, depois de anos, e percebo que nada mudou. Ela franziu a testa. Como assim? Miguel deu um passo mais perto, e sua voz saiu mais baixa, quase como um segredo. Que eu ainda te amo. Sofia prendeu a respiração. As palavras eram diretas, sem rodeios, sem espaço para interpretação. E o pior de tudo era que, no fundo, ela sabia. Sempre soube. Desde o momento em que leu a dedicatória no livro. Desde o instante em que o viu naquela livraria. Desde que seu coração disparou como se os anos não tivessem passado. Mas havia um oceano entre admitir um sentimento e aceitar suas consequências.
Ela engoliu em seco, tentando desesperadamente encontrar alguma lógica no caos que estava se formando dentro dela. Miguel. Não, ele a interrompeu balançando a cabeça. Não me diga que é tarde demais. Não me diga que já fez sua escolha e que nada pode mudar. Você está aqui. Você veio até mim. Isso significa alguma coisa. Sofia sentiu os olhos marejarem. Significava tudo. Mas o que ela poderia fazer agora? Simplesmente jogar tudo para o alto? Deixar para trás anos de casamento, de uma vida construída, de promessas feitas? Ela nunca foi impulsiva. Nunca tomou decisões no calor do momento. Mas naquele instante, sentia que se não fizesse algo, se não dissesse algo, iria se arrepender pelo resto da vida. Miguel a observava, esperando. Sofia abriu a boca. E então seu telefone tocou. O nome do marido brilhava na tela. O tempo parou novamente. Miguel baixou os olhos para o celular e depois para ela. Algo em seu rosto mudou. Atende, ele disse, a voz repentinamente fria. Sofia hesitou. Miguel. Atende, Sofia. Você tem uma escolha para fazer. Ela olhou para o telefone tocando em suas mãos. Seu futuro estava em jogo. O passado e o presente colidindo em um momento que definiria tudo. E pela primeira vez em anos, ela percebeu que não poderia mais fugir da resposta. O telefone continuava tocando, um som insistente que parecia se misturar ao caos dentro dela. O nome do marido brilhava na tela como um lembrete inevitável da vida que ela havia construído, da escolha que fez anos atrás. Mas ao mesmo tempo, Miguel estava ali, a centímetros de distância, esperando. Sofia sentia o coração martelando no peito. Tudo se resumia a esse instante. Uma única decisão poderia mudar tudo. Ela deslizou o dedo na tela, atendendo a ligação com as mãos trêmulas. Oi, sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Amor, está tudo bem? Você demorou. Achei que voltaria logo. A preocupação genuína na voz do marido a fez fechar os olhos por um instante. Ele não merecia isso. Não merecia suas dúvidas, seu coração dividido. Mas o que fazer quando a própria alma se recusava a seguir um único caminho? Miguel desviou o olhar, apertando os punhos ao lado do corpo. Ele entendia. Talvez já soubesse o desfecho antes mesmo dela perceber. Estou bem, Sofia respondeu, forçando um tom de normalidade. Acabei me distraindo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, como se o marido sentisse que algo estava errado. Quer que eu vá te buscar? A pergunta simples carregava um peso absurdo. Miguel ergueu os olhos para ela novamente, e ali havia algo diferente. Resignação. Sofia olhou para ele, olhou para o livro em suas mãos, olhou para tudo que já viveu e tudo que poderia ter sido. Então, sua resposta saiu. Não precisa. Estou indo para casa. Miguel fechou os olhos por um instante. Ela sentiu um aperto no peito, mas não voltou atrás. Após desligar, Sofia enfiou o livro dentro da bolsa e tentou ignorar o tremor em suas mãos. Eu preciso ir. Miguel assentiu lentamente, sem dizer nada por um momento. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas firme. Eu sabia. Ela piscou rapidamente para afastar as lágrimas. Eu não queria te machucar. Ele soltou um riso amargo. Muito tarde para isso. O silêncio se instalou entre eles novamente. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a dar o passo final para longe um do outro. Sofia respirou fundo e virou-se, forçando-se a caminhar na direção oposta. Com cada passo, sentia seu coração pesar mais. Quando finalmente chegou ao carro, hesitou por um instante antes de abrir a porta. Seu corpo inteiro gritava para que ela olhasse para trás. Mas ela não olhou. Ela entrou no carro, ligou o motor e partiu. O retrovisor refletia a imagem de Miguel parado na calçada, imóvel, observando-a desaparecer. A chuva começou a cair, misturando-se ao calor das lágrimas que finalmente escaparam de seus olhos. O passado estava terminado. Ou pelo menos era nisso que ela tentava acreditar. A estrada à sua frente estava vazia, mas dentro de Sofia, o caos tomava conta de tudo. As mãos apertavam o volante com força, os olhos ardiam com lágrimas que ela teimava em segurar. O motor do carro rugia baixo, o único som preenchendo o silêncio esmagador ao seu redor. Ela havia feito sua escolha. Seguiu pelo caminho seguro. Voltaria para casa, para a vida que construiu, para o marido que a esperava. Era o certo. O que mais poderia ter feito? Mas se era o certo, por que sentia como se estivesse deixando para trás um pedaço de si mesma? A chuva batia contra o vidro, e as luzes borradas da cidade passavam em flashes distantes. Sua mente insistia em voltar para trás,
para Miguel parado na calçada, para o olhar dele carregado de sentimentos que não precisavam ser ditos. Ela o machucou. De novo. E por mais que tentasse se convencer do contrário, machucou a si mesma também. Sofia piscou algumas vezes, respirando fundo para se acalmar. Precisava manter a cabeça no lugar. Precisava seguir em frente. Mas o gosto amargo da despedida ainda estava em sua boca. Seu telefone vibrou no banco ao lado. Por instinto, olhou a tela e viu o nome do marido novamente. Você está bem? Ela soltou o ar lentamente. A pergunta era simples, mas carregava um peso imenso. Era um questionamento que ela não conseguia mais evitar. Ela estava bem? Sofia encostou o carro no acostamento, fechando os olhos por um instante. O barulho da chuva ficou mais forte, misturando-se com os pensamentos que giravam em sua mente. As memórias voltaram com força total. Miguel ao seu lado quando crianças, rindo das piadas bobas que só eles entendiam. Miguel na juventude, protegendo-a de corações partidos sem que ela sequer percebesse. Miguel naquela noite chuvosa, confessando tudo o que guardou por anos. E agora, Miguel a observando ir embora. Seu peito doeu como se algo estivesse sendo arrancado. Ela abriu os olhos, olhando para o celular novamente. Ela não respondeu à mensagem. Não podia. Porque naquele momento, percebeu algo que passou anos tentando ignorar. Não era só uma questão de felicidade. Não era sobre estabilidade ou escolhas seguras. Era sobre amor. E ela sabia exatamente onde ele estava. Sofia ligou o carro novamente, mas dessa vez, seu destino não era sua casa. O motor roncou quando Sofia acelerou de volta à cidade, suas mãos firmes no volante, mas seu coração disparado como se estivesse correndo contra o tempo. A chuva caía pesada agora, escorrendo pelo para-brisa em gotas grossas, como se o próprio céu estivesse testemunhando sua decisão. Cada quilômetro que deixava para trás parecia uma camada de medo e dúvida sendo arrancada de seu peito. Ela não sabia se ainda o encontraria lá. Talvez Miguel já tivesse ido embora, talvez tivesse aceitado que aquela era a última despedida. Mas Sofia não podia mais viver de talvez. Não podia mais passar noites encarando o teto, imaginando um futuro que nunca teve coragem de escolher. O caminho até a livraria parecia interminável. O tráfego noturno estava mais denso, faróis e buzinas criando um mosaico de caos ao seu redor, mas nada mais importava. Cada semáforo fechado parecia um castigo pelo tempo que ela desperdiçou. Cada minuto que passava sem vê-lo era uma lembrança cruel de tudo que perderá ao longo dos anos. Quando finalmente estacionou na frente da livraria, seu coração quase parou. Estava vazia. As luzes dentro já estavam apagadas, e a grande placa de vidro refletia apenas a chuva e a solidão da rua. O cartaz da seção de autógrafos ainda estava na vitrine, mas Miguel não estava mais ali. Ela chegou tarde demais. Sofia sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas não desistiu. Saiu do carro apressada, ignorando a água que encharcava sua roupa, e olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal dele. Seu olhar se fixou em um táxi parado alguns metros à frente. E ao lado dele, estava Miguel. Ele segurava o celular, prestes a abrir a porta do carro, quando seus olhos encontraram os dela. Foi um segundo. Um instante congelado no tempo, onde tudo ao redor desapareceu. Sofia não precisou dizer nada. Seu olhar disse tudo. Miguel ficou imóvel, a mão ainda na maçaneta do táxi, os olhos arregalados, como se não acreditasse que ela estava ali. A chuva continuava caindo forte entre eles, mas nenhum dos dois parecia se importar. Então, no impulso, Sofia correu até ele. Não havia mais dúvidas. Não havia mais medo. Quando chegou perto, Miguel soltou o celular, deixando-o cair na calçada sem se importar. E no momento seguinte, ele a puxou para seus braços. O beijo veio antes que qualquer palavra fosse dita. Foi intenso, desesperado, como se estivessem tentando recuperar cada ano perdido. As mãos dele seguraram seu rosto com firmeza, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Sofia segurou a camisa dele, puxando-o para mais perto, sentindo o calor que nenhum tempo ou distância conseguiu apagar. Eles não precisavam falar. Ambos sabiam que aquilo sempre esteve lá, esperando o momento certo para acontecer. E agora finalmente havia chegado. O beijo foi mais do que um reencontro. Foi uma redenção. Um pedido de desculpa silencioso por todos os anos perdidos, por todas as palavras que nunca foram ditas, por todas as noites em que ambos se perguntaram se tinham feito a escolha errada. A chuva os envolvia, escorrendo pelos rostos e misturando-se ao calor do toque, mas nenhum dos dois parecia se importar. O tempo finalmente havia parado para eles.
Sofia sentia o coração martelar contra o peito, como se quisesse compensar todos os batimentos que havia sufocado ao longo dos anos. Os braços de Miguel ao redor dela eram a única âncora que a mantinha naquele instante, impedindo-a de se perder na avalanche de emoções que a tomavam. Quando se afastaram, ainda próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro, Miguel manteve os olhos presos nos dela, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Você voltou, ele disse, quase num sussurro. Sofia sorriu, com os olhos ainda marejados. Eu nunca deveria ter ido embora. Miguel fechou os olhos por um instante, como se absorvesse aquelas palavras, como se cada letra fosse um alívio que ele esperou por anos para ouvir. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Não era mais dor, nem arrependimento. Era esperança. Sofia respirou fundo, sentindo o cheiro dele, o calor do corpo que ela conhecia tão bem, mesmo sem nunca ter permitido que esse amor florescesse antes. E agora? Miguel perguntou, a voz carregada de emoção. Sofia segurou o rosto dele com as mãos frias da chuva, mas quentes de sentimento. Agora, eu escolho você. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Pela primeira vez, ela não estava fugindo. Miguel sorriu, e naquele instante, Sofia soube. Não importavam os anos que passaram separados, as escolhas erradas, os caminhos diferentes. No final, eles sempre pertenciam um ao outro. E dessa vez, ela não deixaria que o destino os separasse novamente. O mundo ao redor parecia insignificante. A chuva continuava caindo, as luzes dos postes refletiam nas poças d'água espalhadas pela calçada, mas nada disso importava. Tudo que existia naquele momento eram Sofia e Miguel, unidos por um sentimento que nunca deveria ter sido negado. Ele segurou a mão dela com força, como se quisesse se certificar de que ela não iria desaparecer. Sofia entrelaçou os dedos nos dele, sentindo a familiaridade daquele toque, mesmo depois de tantos anos. Não havia mais espaço para dúvidas, para medo ou arrependimento. Ela não estava mais dividida entre passado e presente. O que sentia agora era uma certeza absoluta, cravada em cada batida de seu coração. Você tem certeza? Miguel perguntou, quase num sussurro, ainda tentando processar a realidade diante dele. Sofia assentiu, apertando mais a mão dele. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Miguel soltou um riso nervoso, passando a mão pelos cabelos molhados, tentando absorver o que estava acontecendo. Isso parece um sonho. Ela sorriu, sentindo uma leveza dentro de si que não experimentava há anos. Se for, eu não quero acordar. Ele balançou a cabeça, ainda incrédulo, mas sem soltar sua mão. Sofia, e o seu marido? A pergunta pairou no ar como uma tempestade prestes a cair, mas Sofia não desviou o olhar. Ele é um homem bom. Ele nunca me fez sofrer. Mas o que eu sentia por ele nunca chegou perto do que eu sinto por você. Miguel prendeu a respiração, como se precisasse de um segundo para absorver aquilo. Eu passei anos tentando me convencer de que podia ser feliz sem você, ele disse, sua voz carregada de um peso que Sofia sentia ecoar dentro dela. Mas eu menti para mim mesmo. E acho que você também mentiu. Ela soltou um suspiro profundo, sentindo o peito mais leve agora que todas as verdades estavam expostas. Sim, ela admitiu, sem hesitação. Eu menti, porque admitir que te amava significava destruir a vida que eu escolhi. Mas agora, Miguel, agora eu só quero viver a vida que sempre deveria ter sido nossa. Os olhos dele brilharam, e antes que qualquer outra palavra fosse dita, ele a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se nunca mais fosse deixá-la partir. O vento soprou frio, mas o calor entre os dois era mais forte. Sofia sabia que o caminho à sua frente não seria fácil. Haveria explicações, despedidas difíceis e mudanças dolorosas. Mas pela primeira vez, isso não a assustava, porque ela estava onde sempre deveria ter estado, nos braços do homem que amava. E dessa vez, nada mais o separaria. O calor do abraço de Miguel ainda envolvia Sofia quando a realidade começou a se insinuar lentamente em sua mente. O peso da decisão que havia tomado pairava no ar, mas, ao contrário do que temia, ela não sentia arrependimento. Havia medo, sim. Medo do que viria a seguir, medo das consequências, medo da dor que causaria. Mas, acima de tudo, havia uma certeza absoluta de que, pela primeira vez em anos, ela estava sendo honesta consigo mesma. Miguel afastou-se ligeiramente, os olhos escuros sondando os dela com intensidade. Você está preparada para isso? Sua voz estava baixa, mas carregada de significado. Sofia respirou fundo, sentindo o peito pesar com a responsabilidade do que precisava ser feito.
Não sei se alguém está realmente preparado para mudar a própria vida de uma hora para outra, ela admitiu, um sorriso cansado brincando em seus lábios. Mas estou pronta para não fugir mais. Ele assentiu, apertando de leve a mão dela entre as suas. Se isso significa que eu finalmente posso segurar sua mão sem medo de te perder de novo, então eu espero pelo tempo que for preciso. As palavras dele fizeram algo dentro de Sofia se aquecer. Não era uma declaração impulsiva, não era um pedido egoísta. Era paciência, era compreensão, era amor. Ela engoliu em seco e desviou o olhar para a cidade ao redor, as luzes dos postes refletindo nas ruas molhadas. Precisava ir para casa. Precisava conversar com seu marido. Cada segundo de silêncio entre ela e Miguel apenas reforçava a realidade que ambos já conheciam. Não havia volta. Eu preciso ir. Ela disse, sua voz embargada pela tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Miguel apenas assentiu, sem soltar sua mão. Eu sei. Ela queria dizer mais alguma coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. Então, em vez disso, ela deu um último olhar a Miguel, como se tentasse gravar aquele momento na memória. Depois, lentamente, soltou sua mão e se virou, caminhando de volta para o carro. Cada passo era um lembrete do que viria a seguir. A conversa mais difícil de sua vida estava prestes a acontecer, mas Sofia não hesitou, porque, pela primeira vez, ela sabia exatamente para onde estava indo. A estrada de volta para casa parecia mais longa do que nunca. Cada quilômetro percorrido era uma contagem regressiva para o momento inevitável que a esperava. Sofia mantinha as mãos firmes no volante, mas por dentro sentia-se um turbilhão. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Quando estacionou em frente ao prédio onde morava, respirou fundo, tentando se preparar. A luz da sala estava acesa, e pelo vidro, viu a silhueta do marido sentado no sofá. Ele estava esperando por ela. Seu coração apertou. Ela não queria machucá-lo. Ele sempre foi bom para ela, sempre esteve presente, sempre ofereceu segurança e carinho. Mas amor verdadeiro não era apenas sobre conforto e estabilidade. Era sobre intensidade, sobre conexão, sobre sentir que a vida só fazia sentido ao lado de alguém. E por mais que tentasse por anos se convencer de que estava feliz, a verdade sempre esteve ali, bem diante dela. Sofia saiu do carro e caminhou até a porta. Suas mãos tremiam ao girar a chave na fechadura. Assim que entrou, o marido se levantou do sofá, aliviado ao vê-la. Eu estava começando a me preocupar. Ele disse, aproximando-se. Você sumiu por horas. Está tudo bem? Sofia fechou os olhos por um instante. Queria dizer que sim. Queria que tudo fosse mais simples. Mas não era. Ela largou a bolsa no móvel ao lado e olhou para ele. Pela primeira vez em muito tempo, sem máscaras, sem desculpas. Precisamos conversar. O rosto do marido mudou instantaneamente. Seus ombros ficaram tensos, sua expressão se fechou. Ele já sabia. Ou, pelo menos, sentia. Sobre o quê? Ele perguntou, a voz cautelosa. Sofia engoliu em seco. Sobre nós. Ele passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro cansado. Eu sabia. Desde que você saiu hoje, eu sabia que algo estava errado. Sofia sentiu os olhos arderem, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. Eu não queria que fosse assim, sua voz saiu trêmula. Eu tentei, de verdade. Mas não posso mais mentir para mim mesma. O marido a encarou por um longo momento. Havia mágoa em seus olhos, mas também compreensão. É por causa dele, não é? Ela hesitou, mas então assentiu. Sempre foi. As palavras pairaram no ar como um veredito. O marido passou alguns segundos em silêncio, absorvendo tudo. Então, soltou uma risada sem humor. Eu sempre soube que havia algo nele que eu nunca poderia substituir. Sofia sentiu seu peito apertar ainda mais. Eu nunca quis te machucar. Ele soltou o ar lentamente e cruzou os braços. E agora? Você vai atrás dele? Ela respirou fundo. E sim. O marido desviou o olhar por um instante, como se precisasse processar aquela resposta. Quando voltou a encará-la, seus olhos estavam cheios de uma tristeza resignada. Então vá. Mas me prometa uma coisa. Sofia franziu a testa. O quê? Ele deu um meio sorriso, amargo, mas sincero. E que dessa vez você realmente seja feliz. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse impedir. O casamento havia terminado. Mas a vida estava apenas começando. O silêncio tomou conta do apartamento após aquelas últimas palavras. Era o fim. Sofia sentia o peso da despedida, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio se espalhava por seu peito. Não porque estava fugindo ou porque queria machucar alguém,
mas porque pela primeira vez em anos, estava sendo completamente honesta consigo mesma. O marido desviou o olhar, passando as mãos pelo rosto, tentando esconder a tristeza evidente. Ele não gritou, não implorou, não tentou convencê-la a ficar. No fundo, talvez soubesse que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Sofia respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Eu sinto muito. O marido soltou um suspiro longo e cansado. Eu também. Ele deu um passo para trás, cruzando os braços, e a olhou com uma expressão indecifrável. Vai agora? Sofia hesitou. Ainda tinha coisas ali. Roupas, objetos, lembranças de uma vida que ela construiu, mas que agora parecia apenas um capítulo de um livro que precisava ser fechado. Mas então pensou em Miguel. Pensou nele parado na chuva, no livro que ele escreveu, no amor que os dois sufocaram por tanto tempo. Sim, ela iria agora. Sim, respondeu com firmeza. O marido assentiu lentamente e desviou o olhar, como se já não pudesse mais encará-la. Então vai. Sofia pegou sua bolsa e caminhou até a porta, sentindo o coração martelar contra o peito. Quando girou a maçaneta e cruzou a soleira, sentiu que algo invisível se rompia dentro dela. Algo que aprendia há anos. Ela não olhou para trás. Quando saiu do prédio, o ar fresco da noite bateu contra seu rosto, misturando-se ao resquício de lágrimas que ainda escorriam. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de dúvida. Eram lágrimas de libertação. Ela entrou no carro e pegou o celular. Seu coração acelerou ao ver o nome de Miguel na tela. Sem hesitar, digitou a mensagem. Estou indo te encontrar. Houve apenas alguns segundos de espera antes que a resposta chegasse. Estou esperando. Sofia sorriu. E então, acelerou na direção do que sempre foi seu verdadeiro destino. As luzes da cidade passavam em flashes borrados enquanto Sofia dirigia. Suas mãos estavam firmes no volante, mas seu coração batia desenfreado, como se tentasse alcançar o momento que ela esperou por tantos anos. O passado e o presente colidiam dentro dela, mas, dessa vez, não havia mais dúvida. Ela sabia exatamente para onde estava indo. Cada quilômetro percorrido era um passo mais perto de Miguel, um passo mais perto da vida que sempre deveria ter sido deles. A chuva fina ainda caía, e os faróis refletiam nas ruas molhadas, criando um brilho suave que deixava tudo com um ar quase onírico. Mas aquilo não era um sonho. Pela primeira vez, era real. Sofia estacionou na frente do prédio onde Miguel morava. Seu peito subia e descia em respirações rápidas. Agora que estava ali, uma avalanche de emoções tomou conta dela. E se tivesse demorado demais? E se ele tivesse mudado de ideia? Mas, antes que pudesse se perder nesses pensamentos, a porta do prédio se abriu. E lá estava ele. Miguel saiu apressado, como se já estivesse esperando por ela na porta. Os cabelos um pouco bagunçados, a camisa aberta no topo, os olhos arregalados de surpresa e alívio. Sofia desceu do carro antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Os olhares se encontraram, e tudo o que precisava ser dito estava ali. Ela não precisou explicar. Ele não precisou perguntar. Miguel atravessou a calçada em passos largos e a puxou para seus braços sem hesitação. O abraço foi apertado, desesperado, como se ambos estivessem tentando compensar todo o tempo perdido. Sofia sentiu o calor do corpo dele, sentiu a segurança daquele abraço que sempre foi seu refúgio, e soube. Ela estava finalmente em casa. Ele afastou-se um pouco apenas para olhar bem em seus olhos, como se ainda precisasse se certificar de que aquilo era verdade. Você veio. Sofia sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem, mas sem qualquer dor dessa vez. Eu vim. Miguel segurou seu rosto com as duas mãos, estudando cada detalhe dela, como se quisesse gravar aquele momento na memória. E agora? Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Sofia respirou fundo, sentindo a resposta em cada célula do seu corpo. Agora, nós recomeçamos. E naquele instante, sem mais medos, sem mais barreiras, eles selaram seu novo começo com um beijo que carregava anos de amor guardado. A vida os separou uma vez. Mas, dessa vez, eles não deixariam que isso acontecesse de novo. O beijo foi lento, profundo, carregado de tudo que haviam guardado por anos. Miguel segurava Sofia como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente, e ela correspondia com a mesma intensidade, como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual pertencia. A chuva continuava caindo ao redor deles, mas nenhum dos dois parecia notar. O tempo, o espaço, o mundo, tudo desaparecia quando estavam juntos. Quando os lábios se separaram, Miguel encostou a testa na dela, fechando os olhos por um instante. Eu sonhei com isso tantas vezes que nem parece real.
Sofia sorriu, passando as mãos pelo rosto dele, sentindo o calor de sua pele. E dessa vez é real. Ele abriu os olhos, e havia algo diferente neles. Um brilho novo, uma esperança que não existia antes. Então me diz, o que acontece agora? Sofia respirou fundo, sentindo o peso da decisão que já havia tomado. E agora eu quero viver essa história com você. Sem medos, sem dúvidas. Só nós dois. Miguel segurou suas mãos com firmeza, como se tentasse ancorar aquele momento na realidade. Você sabe que não será fácil, né? Ela sentiu. Eu sei, mas nada vale a pena se não for de verdade. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre foi a sua perdição. Então fica comigo. Não por uma noite, não por um momento. Fica de verdade. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela já havia tomado sua decisão. O passado ficou para trás, e agora tudo que ela queria era esse futuro, esse amor, esse homem que sempre foi o seu verdadeiro lar. Eu não vou a lugar nenhum. Os olhos de Miguel se suavizaram, e ele a puxou para mais perto, abraçando-a novamente. Sofia fechou os olhos e se permitiu sentir cada segundo. O cheiro dele, o calor, o jeito como ele encaixava perfeitamente ao seu redor. Finalmente, ela estava onde sempre deveria ter estado. Sem arrependimentos. Sem segredos. Sem tempo a perder. A noite avançava lentamente, mas para Sofia e Miguel, parecia que o tempo havia perdido qualquer significado. Ainda parados sob a chuva, abraçados como se o mundo inteiro dependesse daquele instante, eles sabiam que nada mais seria como antes. Mas pela primeira vez essa ideia não os assustava. Miguel afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos de Sofia. Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, afastando alguns fios molhados que grudavam em sua pele. O toque era delicado, reverente, como se ele ainda não acreditasse que ela estava ali. Vem comigo, ele disse, a voz baixa, mas carregada de emoção. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ele disse aquelas palavras que fez seu coração acelerar ainda mais. Para onde? Miguel sorriu, um sorriso genuíno, mas com um toque de incredulidade. Para onde quiser, para qualquer lugar, desde que seja comigo. Ela sentiu o peito se apertar, mas dessa vez não era dúvida ou medo. Era uma felicidade crua, intensa, arrebatadora. Algo que ela nem sabia que ainda poderia sentir. Então vamos, disse simplesmente. Ele segurou sua mão, entrelaçando os dedos nos dela, e juntos atravessaram a rua rumo ao apartamento de Miguel. Cada passo que davam era um símbolo do novo começo que haviam escolhido. Não havia mais passado. Não havia mais, e se? Quando chegaram ao prédio, Miguel abriu a porta e a deixou passar primeiro. Sofia entrou, sentindo o cheiro dele misturado ao aroma familiar do lugar. Era aconchegante, simples, mas carregado de história. Assim como eles. Miguel a observava, como se tentasse entender o que se passava em sua mente. Em que está pensando? Sofia virou-se para ele, os olhos brilhando. Que eu não quero mais perder tempo. Ele sorriu antes de puxá-la para um beijo que parecia selar todas as promessas não ditas. Não havia pressa, não havia mais medo. Apenas a certeza de que, dali em diante, tudo seria diferente. Sofia sabia que o caminho à frente ainda seria difícil. Havia muitas coisas para resolver, feridas para fechar, pessoas para enfrentar. Mas ao olhar para Miguel, sentiu-se mais forte do que nunca. Naquela noite, enquanto adormecia nos braços dele pela primeira vez, Sofia percebeu algo. O amor verdadeiro não se mede pelo tempo que se passa ao lado de alguém, mas pelo quanto se está disposto a lutar para estar onde realmente pertence. E ela finalmente estava exatamente onde deveria estar. O sol nasceu devagar naquela manhã, tingindo o céu com tons suaves de dourado e laranja. Sofia abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do corpo de Miguel ao seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, acordou sem aquele peso no peito, sem a sensação sufocante de que estava vivendo uma vida que não era sua. Ela se virou na cama e encontrou Miguel já acordado, observando-a com um sorriso preguiçoso. Bom dia, ele disse, a voz rouca pelo sono. Sofia sorriu de volta, sentindo um calor gostoso dentro do peito. Bom dia. Ele deslizou os dedos pela pele dela, como se ainda precisasse se certificar de que ela era real. Você está aqui, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sofia cobriu a mão dele com a sua. E não vou mais a lugar nenhum. Miguel sorriu, puxando-a para mais perto. Aquela manhã não era apenas o começo de um novo dia. Era o começo de uma nova vida. Uma vida onde eles não precisavam mais esconder o que sentiam. Onde não precisavam mais se perguntar, e se?
onde finalmente poderiam ser felizes sem medo. E isso era tudo que importava. Os anos passaram, mas algumas coisas nunca mudaram. O amor entre Sofia e Miguel apenas cresceu, fortalecendo-se com o tempo, com os desafios superados, com a certeza de que tinham feito a escolha certa. Havia dias difíceis, claro. Nenhuma história de amor era perfeita. Mas cada olhar, cada toque, cada palavra dita antes de dormir reafirmava que o que tinham era real. Eles viajaram juntos, redescobriram o mundo e, principalmente, redescobriram um ao outro. Certa vez, em uma tarde tranquila, enquanto Miguel escrevia em seu escritório, Sofia entrou no cômodo e se encostou à porta, observando-o. Sobre o que é esse novo livro? Ela perguntou, curiosa. Miguel olhou para ela e sorriu. Sobre nós. Ela franziu a testa, intrigada. Mas a nossa história já aconteceu. Ele fechou o caderno, levantou-se e caminhou até ela, segurando-a pela cintura. Exatamente. E ainda assim, eu nunca me canso de escrevê-la. Sofia riu, encostando a testa na dele. Porque no fundo, sabia que algumas histórias nunca realmente terminam. Elas apenas continuam, página por página, dia após dia, enquanto dois corações batem no mesmo ritmo. E foi assim que eles viveram. Felizes, juntos, como sempre deveria ter sido. E aí, o que você achou desse desfecho? Você faria a mesma escolha no lugar deles? Me conta nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. E se você chegou até aqui, é porque gostou da história, né? Então já aproveita e aperta esse botão vermelho de inscrição, porque assim você me ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Ah, e ativa o sininho também, porque o YouTube vai te avisar quando eu ler o seu comentário. Agora me conta, gostou do final? Comenta aqui.